Um livro brasileiro vai sempre falar sobre o Brasil, o escritor querendo ou não. Eu faço essa provocação depois de ter lido A Cabeça do Santo recentemente, que é o livro nacional mais famoso do momento. Eu não vou me adentrar muito aqui no livro, porque ele não é o foco desse vídeo. Mas pra quem não sabe, ele se passa no Ceará e ele tem cenários muito reconhecíveis, né? Toda a estética dele, toda a estética que o livro traz, ela é muito reconhecível pra quem é brasileiro. Eu mesmo não vivo no Ceará e consegui imaginar muito bem, com muita clareza de detalhes, os cenários que o livro propõe. E a partir disso, eu queria fazer uma reflexão que eu já tava tendo há algum tempo em relação a esse tema de brasilidade, né? Que é um tema que traz muita polêmica em meio aos escritores sobre como trazer a brasilidade para o seu livro. Acho que mesmo que você não seja escritor, vale a pena ver esse vídeo, justamente porque essa discussão é muito interessante e ela ajuda a gente a ter um repertório crítico muito maior. Toda essa discussão sobre brasilidade, né, e que deu muita polêmica, agora estou chegando bem atrasado nela, começou com um artigo do meu amigo pessoal Lee. Ele escreveu o artigo chamado, como diz, Salve o Caramelo, e que discute o soft power e alguns tropos brasileiros para você criar histórias mais nacionais, né, como por exemplo, algumas histórias com personagens folclóricos específicos, etc. Eu recomendo vocês irem lá ler o artigo do Lee, porque ele é um artigo bem completo e muito bom de ler. Enfim, isso deu toda uma polêmica no meio de escritores de fantasia sobre ser ou não obrigado a escrever coisas que se passam no Brasil, coisas com folclore brasileiro, mas eu não tô interessado em entrar de cabeça nessa discussão, eu tô interessado em outros tópicos que eu vou desenvolver a minha reflexão aqui. Essa reflexão que eu tive depois de assistir o curta Zima Blue, da série Love, Death and Robots, da Netflix. De forma geral e dando muitos spoilers, Zima é basicamente o maior pintor do mundo. Ele ficou famoso pintando retratos e depois ficou fazendo retratos de paisagem cada vez maiores e depois começou a colocar nesses retratos quadrados ou formas num tom de azul muito específico. E esse tom de azul foi tomando suas obras de forma cada vez maior até ficar umas coisas magníficas e muito grandes, né? E ele vivenciou depois disso, né? Ele alterou seu corpo de robô humanoide para vivenciar coisas cada vez mais incríveis, experiências cada vez mais radicais, para ver se ele tinha alguma inspiração. Mas acabou que no final das contas ele percebeu de onde vinha essa fixação para ele com azul, né? Que mesmo ele vivendo tudo, ele continuava fixado nesse azul, e essa inspiração dele vinha da sua primeira forma. A primeira forma dele como robô era como um robô limpador de piscina. E a primeira coisa que ele viu na vida foi um azulejo de um tom azul. E isso ficou na cabeça dele para sempre. Pra você que não entendeu, a reflexão que o episódio propõe é justamente sobre os artistas, né? Os artistas e a volta do simples. Eu vou aqui pelo lado do artista, mas se você quiser ver, tem outras reflexões dessa proposta no YouTube que eu acho interessantes também. Mas aqui, sobre os artistas, né? Os artistas, eles vão estar sempre falando de alguma forma da sua origem e do que afetou deles, o que eles vivenciaram ao longo da vida, né? Tanto é que esses conceitos se relacionam com outros conceitos presentes na literatura, como a escrevivência da Conceição Evaristo. Mas o porquê que eu tô falando isso, né? Porque o ato de escrever e escrever tá presente em muitas áreas da nossa vida, né, gente? Além da escrita de ficção, na literatura tá presente no audiovisual, nos quadrinhos, enfim. Mas voltando, o ato de escrever, ele pré-demanda a memória. A memória é obrigatória para se escrever, justamente porque escrever é uma forma de preservar a memória de um tempo muito específico, o tempo que você estava escrevendo. E justamente escrever sobre o que afetou você. Então, um escritor querendo